Olá, queridos, vamos para mais um Mana Diário. Hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito da prioridade de um filho. No nosso dia a dia, nós somos bombardeados por inúmeras demandas e responsabilidades, como trabalho, estudos, família, contas, redes sociais. Por isso, é fácil se sentir sobrecarregado e perdido sem saber o que colocar em primeiro lugar. Como filhos de Deus, qual deveria ser a nossa prioridade número um? Você já pensou nisso alguma vez? Como filho de Deus, qual deveria ser a nossa prioridade número um? Então, essa ideia de prioridade de um filho, ela nos direciona para a resposta fundamental que Jesus ele nos deu em meio a tantas coisas que competem com a nossa atenção e energia. Existe algo que deve estar acima de tudo, dentre todas as coisas que nós fazemos, dentre inúmeras situações e práticas que nós nos metemos a fazer, deve ter uma coisa que deve reger todas as outras, ou deve estar acima sobre todas essas coisas aí. Então, o que é? Existe algo que deveria estar acima ou não? Nosso relacionamento com o Pai Celestial, sem dúvida nenhuma, deve estar acima. O nosso relacionamento com o reino do Pai Celestial, sem dúvida nenhuma, deve estar acima. Por exemplo, Jesus ele foi muito claro sobre isso no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6,33, o qual ele disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Quando ele fala todas estas coisas, ele não está falando sobre todas as coisas, porque às vezes esse texto, eu acho que eu já mencionei certa feita um trechinho dele em uma outra reflexão. Quando ele fala todas essas coisas, às vezes, homens, mestres, pastores, que ensinam sobre esse texto, às vezes falam sobre prosperidade, dizendo: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você precisa de uma boa casa, se você precisa de carros na garagem, se você precisa de tantas outras coisas, creia que essas coisas vos serão acrescentadas. Então, existe às vezes essa deturpação a respeito desse texto. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa, queridos, que Ele e seus interesses devem ter a primazia em nossos corações, em nossas mentes e as nossas ações. Quando Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando a respeito de buscar Ele, o reino dele ter a primazia em nossas vidas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você lê o texto anterior, ele está mencionando comida, bebida e vestimenta. Isto é o que? As coisas mais básicas dessa vida. Essa é a promessa que ele nos faz. Porque, veja só, se ele está falando a respeito dessas coisas, isso é coerente com a vida que o próprio Cristo teve. Isso é coerente com a vida que o próprio apóstolo Paulo teve. Isso é coerente com a vida que a igreja primitiva, que todos os apóstolos tiveram. Pense bem, eles foram homens ricos, poderosos no tempo deles, poderosos no sentido de dinheiro. Eles foram? Não. Então, é muito importante a gente pensar a respeito disso, porque pastores ou falsos pastores têm pregado sobre isso, e as pessoas têm buscado e crido nessa promessa de maneira errada. Então, Jesus ele nunca prometeu isso. O Pai nunca prometeu riqueza, poder nesse mundo. Quando a gente para observar dentro desse texto, não existe essa promessa. Então eu ressalto: buscar o reino de Deus significa que Ele e os seus interesses devem ter a primazia em nossos corações, mentes e as nossas ações. Significa alinhar a nossa vida com os valores do reino, como por exemplo o amor, a justiça, a paz, a retidão. Significa tomar decisões à luz da sua vontade e não apenas das nossas conveniências. Significa confiar que Ele cuidará das nossas outras necessidades. Isso não quer dizer que as outras áreas da vida não sejam importantes. Não quer dizer isso. Deus ele se importa sim com o nosso trabalho, se importa sim com a nossa família, com a nossa saúde. Ele tem promessas para todas as áreas da nossa vida, mas ele nos chama a ordenar as nossas prioridades corretamente. Quando o reino de Deus e a sua justiça são o nosso foco principal, todas estas coisas, todas essas peças relacionadas, elas tendem a se encaixar de uma forma bem
harmoniosa, porque Ele vai conduzir a nossa vida básica. Então, para a gente refletir, é importante a gente pensar a respeito desse assunto. E analise comigo, o que tem ocupado o primeiro lugar em sua vida ultimamente? Tem uma frase de um pastor chamado Walsh, missionário norte-americano, que ele diz o seguinte: diga-me o que ocupa a sua mente pela maior parte do tempo, e eu vou dizer para você quem é o teu Deus. É muito forte essa frase dele, essa afirmação dele. Então, o que tem ocupado o primeiro lugar em sua vida ultimamente? As suas escolhas diárias, elas refletem a busca pelo reino de Deus como prioridade. Você tem confiado que Deus ele suprirá as suas necessidades enquanto você busca o reino dele e a sua justiça acima de tudo? Queridos, que possamos, como filhos amados, se você está em Cristo Jesus, você é um filho amado. Se você já crê em Cristo Jesus, você é um filho amado. Por isso que possamos, como filhos amados, reavaliar as nossas prioridades hoje. Que a busca pelo reino de Deus não seja apenas uma frase bonita, uma frase que às vezes estampa o post, a capa das redes sociais, mas que ela possa realmente conduzir a nossa vida. Que colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar seja algo verdadeiro em nossas vidas. Eu incentivo que você pense a respeito disso. Reflita o que tem ocupado a maior parte do seu tempo, o que você tem priorizado na sua vida. A sua família é importante, sim. O seu trabalho tem o seu lugar, sim. A sua saúde tem o seu lugar, sim. A sua qualidade de vida tem o seu lugar, sim. Mas o reino de Deus, a justiça do reino de Deus é mais importante, deve estar em primeiro lugar em sua vida e em minha vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa reflexão. Eu oro em nome de Jesus grato, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos desperta, o Senhor nos exorta. E nós somos chamados hoje, ó Deus, a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Por isso nos ajude, porque não é fácil, Senhor. Não é fácil porque nós somos distraídos com tanta facilidade. Nós estamos imersos em muitas coisas. E muitas das vezes o nosso próprio coração, Deus, a nossa própria vida, o nosso próprio ser tem tomado a maior parte do nosso tempo. Então nos ajude a buscar o Senhor, nos ajude a buscar o Teu reino, a Tua justiça em primeiro lugar. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.